Segurança é sobre recapitular. Se eu não olhar o meu passado, e de novo foi trazido aqui na palestra anterior sobre o efeito da marcha ré, eu diria também sobre o retrovisor. O retrovisor é menor do que o para-brisa, mas ele é necessário. E se eu não olhar para trás, se eu não tiver pontos de vista estratégicos para recapitular o meu passado, dificilmente eu vou progredir. Obrigado, Piccoli. Obrigado mesmo a toda a audiência. Um prazer muito grande estar mais uma vez aqui conectado com vocês. E a ideia aqui, pessoal, é, antes de tudo, aproveitar esse momento super descontraído e de uma maneira com a régua lá em cima, como foi a entrega aqui agora, para que nós possamos também tentar fazer com que cyber seja um assunto que também possa ser observado por esses pontos de vista. Então, vou só pegar aqui o passador que eu esqueci, só um instante. A gente vai começando a pensar em como que nós podemos transformar a sociedade, transformar a nossa própria compreensão sobre os assuntos de segurança de uma maneira em que também se faça possível compreender o que é isso. E o primeiro tópico é exatamente pensar sobre os especialistas de cibersegurança, que ainda são talvez os maiores responsáveis pela dificuldade em que nós, de uma maneira maior, possamos entender de que esses caras estão falando. Então, assim, hoje as grandes tendências e os caminhos para percorrer essa jornada, eles tangenciam principalmente esse papel com um novo modelo mental. Um modelo mental em que esse principal responsável dentro das organizações, dentro das casas, sejam tribunais, sejam ministérios, sejam qualquer tipo de organização, os quais nós tenhamos que representar como profissionais especialistas. Acima de tudo, nós temos esse modelo mental de estrategista e de co-criador. Entender o que nós precisamos proteger é fundamental. Nós temos falado extremamente, com uma constância muito grande e com assiduidade de demanda muito forte sobre quantificação de risco cibernético. Mas nada disso funciona se nós também não tivermos um entendimento sobre quais são as essências dos ativos que nós precisamos proteger. O segundo papel aqui desse chamado CISO, o Chief Information Security Officer, ou gerente de segurança, diretor de segurança, qualquer que seja a posição hierárquica, é também de um conselheiro, de um advisor. E, obviamente, é esse o ponto em que faz a grande diferenciação. É de refletir, conectando com essa perspectiva de compreensão, de cocriação, de assimilação dos tempos, movimentos, da dinâmica que a sociedade está passando, a dinâmica que a própria organização esteja passando. O outro ponto, aí sim que se conecta a esse, é o papel de guardião. Guardião também somado com essa perspectiva. Esse tema tem sido muito confundido, porque o que a gente tem observado é que tem sido misturada essa posição de guardião como se fosse uma condição de bloqueio, de trava, de resistência. E essa postura, de fato, tem promovido muita resistência contrária. Lei de ação e reação, reage de um jeito e, consequentemente, o interlocutor que está do outro lado também. Quando há essa mudança de postura e o responsável por segurança também se posiciona como legítimo guardião, que quer dizer que compreendeu tudo aquilo de que nós já falamos, mas continua com a perspectiva, acima de tudo, além de conselheiro, de proteger antevendo perspectivas, de olhar para esse panorama, olhar para esse norte e criar dispositivos. E isso nos leva à última persona, que é o Tech Geek. Essa também é muito confundida. Normalmente, nós de segurança somos muito confundidos com os geeks, os estudiosos de tecnologia, com um linguajar extremamente inacessível, difícil, cheio de siglas, e isso faz com que a gente fique muito distante daquela comunicação que é o nosso maior objetivo aqui, que ela seja fluida.
Aí a gente começa a falar agora, então, nesse caminho que nós nos propusemos a colocar, temos aqui já consolidado um pouco do modelo mental, do comportamento, da dica, papel, responsabilidade e modo de condução com que o responsável de segurança vai ter. Mas isso não é suficiente. E aí nós conectamos esse segundo ponto que diz respeito à inteligência cibernética. Nós temos aprendido bastante que organizações pelo mundo, em especial nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, eles têm conseguido direcionar muito bem essas ações de inteligência. No Brasil, exceção de raras casas, nós ainda vemos que tem uma distância bastante significativa a fazer. A começar pela compreensão do que diz o propósito de inteligência. Quando nós falamos de definir uma estratégia para uma inteligência cibernética, tem a ver com confiança além das minhas fronteiras, além da minha própria casa, além do meu próprio time. Uma vez que os inimigos, eu tenho sempre citado, muitos de vocês que estão online conosco já me ouviram trazer esses números, o tamanho do crime cibernético no mundo é devastador. Nós fechamos o ano de 2024 com a confirmação de que até extrapolou os 8,5 trilhões de dólares, mais ou menos o tamanho que era projetado e foi da ordem do que se pôde inventariar, da ordem de 8 trilhões e 700 milhões. Então vejam como que só supera. A projeção já para esse ano, que janeiro já foi, é de ultrapassar 10,5 tri. Vejam que não só o número é assustador, como também a progressão de crescimento é muito surpreendente. Essas quadrilhas, porque são criminosos esses indivíduos que estão nessas organizações, elas, além de ter um financiamento muito grande como esse, eles têm também uma perspectiva de muita colaboração entre eles. Então, isso é um modelo em que nós olhamos na contramão, olhamos pelos tamanhos dos orçamentos, olhamos para as condições de investimento que tanto a sociedade quanto as organizações têm e observamos que está muito distante disso. Para a contrapartida, outro número que eu gosto de trazer, segundo o Gartner, o Brasil inteiro, todas as organizações gastaram em torno de 1,5 bi de dólares. Então, estamos comparando, para a proteção, uma cifra da ordem de 1,5 bi de dólares, no ano de 2024 também. E para o crime cibernético, 8,7 tri de dólares. Ora, já podemos concluir com muita convicção de que, da perspectiva financeira, já não há compatibilidade. Quanto mais se nós também percebermos que, além do financiamento tão alto, além de muita tecnologia embarcada para tal, há muita colaboração entre as legiões de hackers. E do lado das organizações públicas e também governamentais e corporativas, não necessariamente, não há essa confiança, salvo algumas exceções e alguma progressão. Então, tem surgido gradualmente, em Davos agora, no World Economic Forum, foram trazidas muitas sugestões de acordos de colaboração entre países, inclusive, mas ainda observamos, em especial aqui no Brasil, uma dificuldade em aceitar essa necessidade em colaborar. Empresas que são de defesa nacional, colaborando com bancos, com outras instituições financeiras e colaborando também com o judiciário, por exemplo, como uma tendência. Foi efetivamente assinado agora no segundo semestre de 2024, um acordo de cooperação entre os principais bancos, através da FEBRABAN, e o Ministério da Justiça. Mas devemos observar que isso tende a ser um início e uma tendência. Isso é a nossa sugestão de percepção. Mas o que de fato é essa tal de inteligência? Tem essa perspectiva de colaboração,
porque aqui estamos falando dos artefatos que são públicos, efetivamente, já estão na Deep, na Dark Web, já estão nessa natureza digital que nós precisamos aprender sobre ela. Então, se nós não observarmos que tem determinadas coisas que o meu time pode aprender, as minhas equipes especialistas em tecnologia e segurança têm aprendido, têm coletado, têm informações, mas que esse elo da corrente ele fica fragilizado na medida em que eu não tenho o outro lado. Então, outras experiências, em especial, que nós temos atendido através daquele segundo tópico que está ali, que são as requisições de investigação na Deloitte, tem nos dado muita materialidade do quesito de quanto que eles trazem elementos muito comuns, técnicas muito específicas de ataque, técnicas e ferramentas, eu digo, elementos de vulnerabilidade que também têm sido explorados, técnicas de sistemas obsoletos, sistemas que têm sido alvo. Em especial, nesse ano, nós temos uma tendência mundial, a qual nós temos que ter uma baita atenção, que diz respeito aos sistemas de automação. Ora, mas Daniel, isso é coisa de fábrica. A maior parte de nós aqui estamos num escritório, estamos num ambiente não fabril, mas somos sujeitos objetivamente a ter que avaliar, a ter que direcionar ações que afetam, por exemplo, as geradoras e distribuidoras de energia, de saneamento básico, as próprias fábricas habituais, os nossos, as empresas que compõem e giram a economia do nosso país e do mundo. Ora, se nós não entendermos que isso é uma cadeia suscetível e que isso nos afeta, imaginem, por exemplo, se os grandes data centers forem afetados, ou como aconteceu no começo do ano passado, entre fevereiro, mais ou menos, e abril de 2024, onde as maiores empresas de telecomunicações do Brasil foram muito afetadas. Não sentimos como cidadãos, mas muitas organizações acabaram sendo afetadas por disponibilidade, que era um tema que já não acontecia de afetar a segurança cibernética há pelo menos 5 anos, com a gravidade que foi experimentada no ano passado. Além disso, há a característica de que essas quadrilhas, de que nós já tanto falamos aqui, elas também se reorganizam como todo bom estrutura de crime organizado. Elas também se movem para deixar obscuro, para criar aquela cortina de fumaça. Além disso, das requisições de investigação mútua, ou seja, uma organização colaborando com outra, compartilhando informações que não sejam privadas, que não sejam confidenciais, que não sejam marcadas como sensíveis do ponto de vista de informações pessoais e sensíveis. Tudo isso é muito possível de ser compartilhado, pessoal. E aí sim existe a técnica dentro de inteligência de compartimentação dessa informação, de segregação da informação, e técnicas também que envolvem tecnologia para que esses que nós chamamos de relatórios situacionais possam ser efetivamente compartilhados, como nós vemos grandes institutos pela Europa e pelos Estados Unidos já citados aqui, como, por exemplo, através do NIST ou da Europol. Agora a Interpol também tem entrado em ações de compartilhamento bastante intensa, e isso tudo fomentando que tenha seus CVEs e CSVs e tantos outros elementos que também podem ser técnicas de identificação de vulnerabilidade, mas como também elementos de conhecimento. Por fim, eu queria citar aqui, para não estressarmos, eu prometi que não íamos ficar super técnicos aqui, mas essa técnica, que é a última aqui, que é a OSINT, que é basicamente conhecida quase que puramente só por especialistas de segurança, e nem todos, o que é assustador. Às vezes eu ainda fico bastante chocado que há muitos especialistas e bem seniors que não têm o conhecimento sobre essa técnica, que já é muito, muito antiga. OSINT nada mais é do que Open Source Intelligence.
Então, através de open source. O open source aqui não se confunda com apenas a questão dos softwares de código aberto. Também, semana está na hype aí toda a questão do DeepSeek, né, que traz esse boom, entre outras coisas, principalmente por ter código aberto, novamente reacendendo essas discussões que também são bastante assíduas na nossa agenda. Mas, acima de tudo, o open source aqui se refere a uma colaboração aberta. É a fonte aberta daquilo que é relevante para ser compartilhado. E aí nós começamos a olhar, tudo bem, é um mar gigantesco de coisas. Beira a impossibilidade, ou, pegando o gancho da palestra anterior aqui, é como se fosse aquele mar atravessado por Moisés e todos os hebreus. Se não for nessa condição de compreender quais são os principais alvos, quais são os principais gatilhos, quais são os principais elementos que provocam esse tipo de disseminação de vulnerabilidades, fica muito difícil, ou beirando o impossível. Tem alguns, eu destaco 3 deles aqui, que são efetivamente grandes alvos e agentes de fraudes financeiras, móveis de processo e também vulnerabilidades no sentido de carregarem muitos elementos que trazem gatilhos para um ataque cibernético ser bem configurado. Primeiro deles, os terceiros. Quantos e quantas das nossas casas, das nossas organizações estão razoavelmente ou até muito bem protegidas, fizeram bons investimentos nos últimos anos em segurança ou em tecnologia. Temos discutido bastante sobre a perspectiva do judiciário também, se preparar melhor, atender resoluções que têm progredido, que têm avançado, esses acordos nacionais e internacionais, colaboração, pelo menos na perspectiva de troca de informações, ainda que não cheguem naquele nível de inteligência que nós falamos, mas os terceiros, prestadores de serviço, não só os de tecnologia, de tantas outras áreas, que têm necessidade de conectar equipamentos à nossa rede, as redes que nós usamos em diversos ambientes públicos, aeroportos, hotéis, em eventos, etc. Existe proteção nesses ambientes, assim como no perímetro da nossa casa, assim como no perímetro da nossa organização? Arrisco a dizer, e até pelos resultados factuais que nós temos aprendido através das investigações, é que esse é um dos maiores vetores. Além disso, as sofisticações, inteligência artificial, que nós temos ouvido falar e falado o tempo inteiro, tem sido efetivamente um grande alvo, mas derivado da grande adoção de inteligência artificial, as deepfakes e também o ativismo de uso de informações falsas, o faketivismo, que der esse nome ali também. Aí começamos a observar e voltando aqui num loop, no primeiro slide, a perspectiva. Ok, vamos nos estruturar. Temos a postura ali que já foi bastante dita a respeito do principal responsável de segurança. Aqui começamos a observar sobre o que nós chamamos de Target Operation Model. Como é o comportamento da organização de segurança? Sem entrar em mérito tão técnico, eu vou falar só dos 3 grandes pilares aqui e muito rapidamente que estão mais ao centro daquela pirâmide. Desenvolver uma visão clara, lúcida e que habilite a tomada de decisão para quem for tomar a decisão, sejam os magistrados, sejam a sociedade, sejam os interlocutores de qualquer natureza dentro da nossa estrutura. Definir, derivado dessa visão clara e lúcida, uma boa estratégia de cyber, passando, claro, pelas perspectivas higiênicas. É isso que a gente chama de perspectiva higiênica. Infelizmente, há muitas organizações em que não tem ainda um serviço estruturado de operações de segurança. As áreas de segurança são muito pequenas e o contingente de pessoas ainda não é suficiente para operar esse mar gigantesco de coisas que nós estamos tentando simplificar ao máximo.
Entre outras coisas, investimentos em segurança tendem a ser ainda muito discretos. Vejam como que a nossa comparação em relação ao próprio crime cibernético está super defasada, de uma ordem gigantesca de mais de 3 zeros a diferença multiplicando. Então, esses são alguns elementos os quais nós chamamos de higiênicos. Mas percebam que, se nós estamos falando que aquela legião está adotando rapidamente inteligência artificial para ataque, não tem outra condição senão adotar também, além do higiênico, elementos dessa magnitude para também fazer defesa. E, por fim, trabalhar um modelo de segurança que seja bastante fluido, pragmático e que seja revisto de maneira constante. A dinâmica é a maior forma de atuação que resume tudo aquilo. Vejam que nós falamos muito no slide anterior sobre a questão dos riscos de terceiros. Esse é permanente e inalterado há pelo menos uma década. É ainda, por mais que seja assustador, mas é o maior risco de longe. Ativismo e fake de notícias falsas já é novo, surgiu no ano passado, efetivamente. Então, está no segundo ano de figuração nesse patamar. A parte de deepfake está no terceiro ano. Antes disso, o que nós observávamos eram outras tendências. Então, essa mutação dinâmica e toda essa configuração, ela faz com que a complexidade também exija de nós adaptação mútua. E aí sim, vamos falar então agora percorremos esse caminho, percorremos essas tendências agora para poder enxergar uma possível luz aonde podemos atingir. O primeiro ponto que eu destaco aqui é a recapitulação sempre. Segurança é sobre recapitular. Se eu não olhar o meu passado, e de novo foi trazido aqui na palestra anterior sobre o efeito da marcha ré, eu diria também sobre o retrovisor. O retrovisor é menor do que o para-brisa, mas ele é necessário. E se eu não olhar para trás, se eu não tiver pontos de vista estratégicos para recapitular o meu passado, dificilmente eu vou progredir. Logo, a jornada de 2024, na qual ainda, principalmente, a síntese que eu faço é que a inteligência artificial, principalmente, foi muito dita, mas não bem compreendida. Se eu puder simplificar de uma maneira absoluta, eu diria isso. Logo, a primeira tendência do futuro é a inteligência artificial continua sendo uma progressão, mas a capacidade de automação, de personalização, de assertividade dessa inteligência artificial, ela fica cada vez mais acentuada. E para a segurança, isso é completamente aplicável. E precisa ser, não pode ser diferente. Terceiro, na progressão do segundo aspecto, é a resiliência cibernética. Resiliência cibernética, assim como nos termos da mecânica, da engenharia, nós observamos que diz respeito à força e resistência. Equilibradas e amparadas. A gente vê na natureza muitas desses exemplos. Uma das referências naturais que nós vemos, a estrutura do bambu, que em Minas Gerais nós dizemos, enverga, mas não quebra. Esse o conceito de resiliência. Nós temos força, nós temos elementos especificamente de resistir aos ataques, mas temos a flexibilidade na medida necessária para que os negócios continuem progredindo, continuem se adaptando a toda essa dinâmica que precisa ser observada. Depois nós vemos, então, a criptografia pós-quântica. Complexo esse tema, pessoal? E aqui não vamos entrar num estudo detalhado, mas é importante que nós já tenhamos. Assim, quando começou Generative AI, principalmente, que se popularizou muito com ChatGPT, Gemini, e agora o DeepSeek também surfando bem, e surfando muito bem essa onda, também nós precisamos entender um pouco mais. O fato é, mesmo as organizações acadêmicas no Brasil ainda têm uma defasagem bastante significativa no que diz respeito à computação quântica. Outras sociedades já têm olhado para a perspectiva pós-quântica.
ninguém ainda, até onde nós temos conhecimento, claro, consegue popularizar ou avançar numa linha em computação pós-quântica, em outros elementos pós-quânticos. Mas aqui a criptografia pós-quântica, ela diz respeito mais a... Ok, quando a computação quântica efetivamente emplacar e escalar, necessariamente os elementos de criptografia, de cifragem de dados, de tráfego de dados criptografados, que nos dão um elemento de segurança, por exemplo, para fazer transações financeiras. Os bancos adotam muito isso. Aquela navegação do próprio Google, que é criptografada no tráfego. Elementos de VPN, que nós nos sentimos muito mais seguros quando usamos, e devemos perceber. Esses elementos, com a computação quântica, facilmente vão ser quebrados. E nós ainda vemos que há casas, como muitas das nossas, que ainda não adotaram política de complexidade de senha e múltiplo fator de autenticação. Então, hoje, com um celular em mãos, um hacker que não precisa ser super experiente quebra em alguns minutos uma senha convencional. Imaginem quando se tornar popular um conjunto de equipamentos com capacidade quântica. Por isso se fala da criptografia pós-quântica, que efetivamente vai trazer elementos novos de cifragens dinâmicas e tantos outros elementos para poder habilitar isso. Por fim, as convergências de realidades físicas e digitais. Cada vez mais estamos conectados. Já passou bastante a era dos IoTs, das coisas, né, da internet. Estamos cada vez mais conectados com essas coisas. Já se fala em roupas conectadas, já temos relógios, óculos, os nossos celulares. De vez em quando a gente usa até para fazer uma ligação. Eu não sei quando foi a última vez que eu fiz de usar a ligação, a não ser por uma plataforma de conexão, seja o corporativo ou o WhatsApp. Mas, efetivamente, vai mudando. A gente já tem projeções de progressão de uma década a cada ano daqui a 2030, dado recente agora do draft da minuta que vai sair no relatório do World Economic Forum. Então, do ponto de vista de progressão de tecnologia, há essa projeção de que de 2025 até 2030, pelo menos, a sociedade vai experimentar transformações dessa magnitude. Tudo isso prescinde de proteção. Vamos lembrar do papel do guardião, do líder de segurança. Mas, se nós concentrarmos ou delegarmos isso para uma pessoa apenas, dificilmente essa pessoa vai se tornar o super-herói, vai ser o super-homem, o Capitão América, ou qualquer outro que o valha de natureza super-herói para poder... para poder defender uma organização complexa como a nossa. Portanto, se faz muito necessário que nós estejamos preparados com essa interseção entre o nosso físico, que cada vez mais está conectado, já há pessoas implantando chips para poder fazer pagamentos por NFC, por exemplo, pessoas implantando lentes de contato para a leitura das íris, para não alterar somente a visão. Enfim, são possibilidades inúmeras. Os meios de transporte, as cidades inteligentes, as fábricas inteligentes, as organizações estão mudando muito rápido. Estamos já vendo progressão de que em 2, 3 anos, possivelmente, teremos carros voadores aqui passando pelo nosso entorno. Então, imaginem sem essa proteção. Carros autônomos e sem a proteção cibernética. Um hacker interceptar e provocar um acidente. São coisas que ainda nos assustam, mas que, assim como foi a progressão da dependência do telefone celular, se nós retroagirmos há 10 anos, qual era a dependência que nós tínhamos num telefone celular e qual é a que nós temos hoje, fica talvez mais fácil de compreender. E aí, por fim, sustentabilidade. Tudo isso, essas coisas fantásticas, legais, inteligência artificial, acelera muito a adoção de todos esses elementos de computação, e computação
consome energia. Consumo de energia tem hoje já também uma citação nesses relatórios, não só do World Economic Forum, mas também dos institutos que estudam sobre clima, que tende a ser o grande vilão do consumo de energia no planeta. As Big Techs e os grandes data centers são os principais. Por isso, novamente, aqui fica o meu convite, o Brasil tende a ser muito bem posicionado nesse tema, dado que nós somos o país privilegiado, arrisco a dizer, talvez um dos mais ou até o mais, no que diz respeito à energia limpa. Logo, temos um potencial gigantesco para surfar essa onda, desde que saibamos. Sustentabilidade, estou falando aqui sobre energia, mas todos os outros temas que estão em voga. Muito bem, cheguei sincronizado aqui no tempo. Agradeço muito novamente a todos e gostaria de me colocar à disposição ali, tanto pelo LinkedIn, pelas redes sociais, caso queiram nos acessar, e da JX efetivamente. Minha gratidão aqui, Piccoli, mais uma vez, e a todos da audiência. Muito